Mike e sua mãe, Sarah, se mudaram para a velha casa em uma tarde cinzenta. A luz do sol lutava para penetrar os carvalhos antigos, lançando sombras longas e esqueléticas sobre o gramado crescido. A casa, uma casa vitoriana de 2 andares, parecia suspirar quando eles entraram, seu silêncio denso de histórias não contadas. Sarah, sempre otimista, viu potencial. Mike sentiu um arrepio, uma sensação de estar sendo observado. O sótão, escondido atrás de uma porta de madeira que rangia no final do corredor do andar de cima, era sua única regra tácita. Proibido, Sarah havia dito, seu tom alegre vacilando por um momento. Mike não precisava que lhe dissessem 2 vezes. O ar ao redor da porta parecia vibrar com uma energia fria que lhe arrepiava a espinha. Ele a evitava, mas sentia sua presença como um peso em seu peito. Dias se transformaram em semanas, a casa se acomodando ao redor deles como uma mortalha. Mike não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado, de olhos invisíveis seguindo cada movimento seu. Ele começou a ouvir coisas, passos suaves e arrastados na calada da noite, o farfalhar de algo se movendo nas paredes. Cada som parecia se originar no sótão, aumentando de volume, se aproximando. Seus sonhos eram assombrados pela casa, pelo peso esmagador de olhos invisíveis. Ele acordava em um suor frio, a sensação de dedos invisíveis roçando sua bochecha, persistindo muito depois que ele abria os olhos. Sarah descartou seus medos, atribuindo-os a uma imaginação hiperativa. Mas Mike sabia, no fundo, que algo estava errado. Uma noite, em meio a uma tempestade furiosa, Mike viu um vislumbre fugaz de uma figura silhuetada na fraca luz da lua que filtrava pela janela do seu quarto. Alta, esguia, com braços anormalmente longos que pareciam tocar o chão. Ele piscou e a figura desapareceu. O pânico o dominou, frio e sufocante. Ele queria gritar por sua mãe, mas o medo o congelou no lugar. Ele permaneceu acordado o resto da noite, cada rangido da casa, cada estrondo de trovão, amplificando seu terror. A imagem da figura, gravada em sua mente, se recusava a desaparecer. Ele sabia então, com uma certeza arrepiante, que não estava sozinho. Ele estava sendo caçado. A manhã trouxe uma frágil sensação de realidade. A luz do sol parecia afugentar as sombras, mas o medo persistia. Ele contou para sua mãe sobre a figura, sua voz tremendo. Ela tentou tranquilizá-lo, mas ele viu o vislumbre de dúvida em seus olhos. Mais tarde, naquele dia, enquanto Sarah estava fora, a curiosidade e o medo lutaram dentro de Mike. Ele se viu atraído pela porta do sótão, uma força invisível o puxando em direção a ela. Ele estendeu a mão para a maçaneta, o metal frio mordendo sua palma. Ele hesitou, seu coração batendo forte em seu peito. Então, com um suspiro profundo, ele abriu a porta. O grito que escapou da garganta de Mike ecoou pela casa vazia. Sarah voltou para encontrá-lo encolhido no chão, o rosto pálido, os olhos arregalados de terror. Ele não conseguia falar, só conseguia apontar para a porta aberta do sótão. A polícia chegou logo depois, seu ceticismo evidente em cada movimento. Eles entraram no sótão, suas lanternas cortando a escuridão opressiva. Suas vozes, baixas no início, ficaram em silêncio. Minutos se estenderam por uma eternidade antes que eles saíssem, seus rostos sombrios. Eles encontraram uma pequena caixa de madeira escondida sob as tábuas do chão, cheia de fotografias antigas e recortes de jornais. Uma família, seus rostos contorcidos de medo, seus corpos retorcidos em ângulos não naturais. Os artigos falavam de um horrível assassinato-suicídio, de um pai enlouquecido pela paranoia, que havia trancado sua família no sótão para protegê-los de um mal invisível.
Naquela noite, Mike e Sarah não fizeram as malas. Eles fugiram. A casa, com sua história sombria, não lhes reservava nada além de terror. Enquanto eles se afastavam, Mike lançou um olhar no espelho retrovisor. A casa parecia observá-los partir, a única janela iluminada no sótão brilhando como um olho malévolo. Mesmo a quilômetros de distância, em uma nova casa banhada pela luz do sol, o medo permaneceu. Porque Mike sabia, com uma certeza que o gelava até os ossos, que a casa não era o que o estava assombrando. Era a entidade presa dentro dela, seu domínio sobre ele tão forte quanto nunca.